Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, internautas. Mais uma vez, aqui estamos apresentando este momento de reflexão e fé. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro e lhes desejo muita paz, muitas felicidades com as bênçãos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vô Rosa e do nosso santo e querido profeta Irmão Aldo. Meus queridos irmãos e amigos, nesta oportunidade queremos abordar um assunto muito importante e que é preciso e necessário ser observado a cada dia no nosso viver. Quero falar-lhes nesta oportunidade sobre a mentira, uma atitude muito feia e também reprovada pelo nosso Deus e pelos nossos santos. Os senhores sabiam que o medo ele anda atrelado com a mentira? Sabiam disso? Pois é, o medo ele anda atrelado à mentira. Porque geralmente toda pessoa que mente, ela tem medo de dizer a verdade. Às vezes, uma pessoa trabalha em uma determinada empresa e em dado momento, no decorrer do seu trabalho, às vezes, pode acontecer de causar algum dano, algum prejuízo, seja lá na linha de produção, seja em outro ramo de atividades, às vezes lá por um descuido, acaba causando um dano, um prejuízo àquela empresa. Então aquela pessoa, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira que preza pela verdade, qual será a sua atitude? Vai chegar lá no seu chefe imediato, ou mesmo o seu patrão, e dizer a ele: olha, infelizmente, por um descuido, eu causei esse prejuízo, esse dano, mas estou disposto a reparar para que não ocorra mais este erro e leve a esse prejuízo, a este dano. Isso, meus queridos irmãos, é uma atitude nobre, muito bonita e aprovada pelo nosso Deus. Porque diante desta honestidade sua, aquele chefe, aquele patrão, ele vai logo reconhecer: puxa, esse funcionário, ele é honesto. Porque ele poderia muito bem ter escondido, ter feito algo para acobertar esse erro, esse prejuízo, esse dano causado. Porém, ele foi honesto e contou a verdade. Já por outro lado, a pessoa que tem facilidade e que gosta da mentira, então aquela pessoa, ao causar aquele dano, ela vai inventar muitas coisas para tentar enganar o patrão ou aquele chefe, e muitas vezes fazendo uso da mentira. Uma coisa, meus queridos irmãos, amigos, internautas, que os senhores precisam entender, compreender, é que cada vez que alguém é honesto e conduz a si próprio com honestidade, Deus, ele impulsiona aquela pessoa em direção a um grande sucesso. E cada vez que uma pessoa mente, mesmo que seja uma pequena mentira, como muitos dizem, uma mentirinha,
inofensiva, mas é mentira. Então, cada vez que a pessoa mente, ainda que seja uma mentira pequena, esta pessoa, ela é também impulsionada por uma força maligna em direção ao fracasso e principalmente ao fracasso espiritual. Entenderam, meus queridos irmãos, meus queridos amigos internautas? A mentira não é de Deus. Já existe esta frase onde deixa claro que o pai da mentira é o poder maligno, é o poder das trevas, é o poder opositor a Deus. E o pior é que uma pessoa, quando ela diz uma mentira, esta pessoa não sabe o compromisso que ela está assumindo com o inimigo e também com aquela mentira. Porque a partir do momento que contou uma mentira, esta pessoa vai ser obrigada a inventar 20, 30 vezes mais uma mentira para sustentar a certeza daquela primeira mentira. Olha só, irmãos, olha só, senhores internautas, que situação complicada do mentiroso. E existe uma palavra muito sábia que diz assim, olha só: assim como uma gota de veneno, ela pode comprometer um balde inteiro de água, assim também é a mentira. Por menor que ela seja, pode estragar a nossa vida inteira, ou a vida do nosso próximo. Entenderam, meus queridos irmãos, amigos, vocês jovens, crianças também? Não mintam para os seus papais, sejam honestos já desde pequenos. Se causou algum dano, algum prejuízo aí na sua casa, no seu lar, ou a alguém, sejam honestos, sinceros. Contem para o papai, para a mamãe: olha, mamãe, papai, realmente eu causei este dano, este prejuízo por um descuido, mas eu quero que os senhores me perdoem e eu prometo me esforçar para não repetir mais este erro, para não causar mais este dano, este prejuízo. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, vão ficar felizes com vocês, crianças, jovens, diante da sua sinceridade, aí do seu coração. Não mintam em hipótese alguma. Não tenham medo de dizer a verdade. Ainda que sofram alguma penalidade, não tenham medo de falar a verdade. Nunca mintam, nem por brincadeira. O nosso estimado, saudoso irmão bispo, ele dizia já: não mintam nem por brincadeira. Às vezes, tem pais que costumam brincar muito com os filhos e às vezes, envolvidos nessas brincadeiras, acabam mentindo por brincadeira. Mas não pode, porque perdem a confiança diante dos seus filhos, das crianças, e elas também vão se achar no direito de, cedo ou tarde, mentir, contar mentiras. Entenderam? Para finalizarmos esta reflexão, eu quero ler para os senhores palavras registradas nas Escrituras, no Apocalipse. Olha só, diz assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Entenderam, meus queridos irmãos, amigos, internautas? Entenderam a gravidade da mentira?
É semelhante às pessoas que praticam a feitiçaria, que cometem imoralidades sexuais. É semelhante aos assassinos, aos idólatras. Então, muito cuidado, meus queridos irmãos, amigos internautas. Vocês, crianças, jovens, não mintam em hipótese alguma. Sejam honestos consigo mesmos. Procurem sempre ser verdadeiros, sempre ser sinceros. É tão importante, queridos irmãos, amigos, este assunto relacionado à mentira, que a própria doutrina nossa ensina que uma mãe, por exemplo, ela está lá na sua casa com seus filhinhos ou com o seu filhinho, e aquele filho então ele chega até a sua mãe e pede: mamãe, eu quero um doce, eu quero uma bala. A mãe, ao invés de ser sábia e dizer ao filho, ser sincera com o filho e dizer: olha, filho, não é o momento, ainda é cedo, talvez a criança ainda não tenha almoçado, então a mãe deve falar a verdade. Você ainda não almoçou e não é bom você consumir esses tipos de alimentos antes de uma refeição mais apropriada. Entendeu, filho? Mas muitas vezes as mães, para se verem livres da cobrança dos filhos, acabam dizendo, para facilitar: ah, filho, acabou, não tem mais. E a criança quieta. Só que a criança, ela vai ficar com aquilo na sua memória, no seu raciocínio. Acabou. Aí depois da refeição, depois do almoço, a mãe vai, às vezes dentro de poucos minutos após ter falado que acabou, ela vai, pega a vasilha e oferece: está aqui o doce. Então a criança já vai ter aquele pensamento: a minha mãe mentiu, tinha sim, e ela disse que não. Queridos irmãos, é coisa simples, parece simples, mas que vai criando uma raiz aí dentro do coração, na memória dos filhos, das crianças, e futuramente, possivelmente, elas vão também se achar no direito de mentir. Ok? Tomem muito cuidado com isso e nunca se esqueçam: o medo, ele anda atrelado à mentira. Se você tem medo, você vai mentir. Então, muito cuidado. Confie muito na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Deus, nosso Pai, em Jesus e na Virgem Maria. E vencerão esse péssimo costume da mentira. Fiquem todos com Deus, na paz do nosso Senhor. Grande abraço fraternal e até o nosso próximo encontro, aqui neste momento de reflexão e fé.